fundadora da doutrina espírita. E se ela quiser falar mais alguma coisa, se apresentar, mas é muito bom te ver aqui, Lara, a gente já se falou um pouquinho antes, veio aumentar um pouquinho essa família gostosa que vem se reunindo toda semana, vem trazer para nós algumas lições, e o tema desafiador está em teu querer. Então, nós vamos, como a Rita já falou na prece, pedir a Jesus que te inspire, te ilumine, te envolva na sua luz, no seu amor, na sua presença, e passamos a palavra a você. A reunião é sua. Às 8h35 você me devolve, por favor. Boa noite a todos que chegaram agora. Seja bem-vinda lá. Muito obrigada, Célia. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, né? Quando o Pedro me fez o convite, eu fiquei muito feliz. E grupo de estudo, gente, é a maior maravilha, né? Porque o que a gente precisa realmente é estudar e estudar muito, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Né? E nós vamos falar realmente essa frase, né? Está em teu querer. Foi Jesus quem disse a Emmanuel, né? Quando ele era figura ali de Públio Lentulus. Mas esse querer diz respeito à nossa vontade, né? Quando a gente lembra da questão 909, de O Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta se o homem pode, pelo seu próprio esforço, vencer as suas más inclinações, né? E as más inclinações nossas incluem aí aquelas que a gente já conhece, né? Orgulho, egoísmo, vaidade, né? E os espíritos são bem diretos, né? Sim, e de forma muito frequente com pequenos esforços, né? O que nos falta é vontade. E a nossa vontade ela é muito vacilante diante do mundo material, né? Porque nós cedemos muito facilmente ao orgulho, à vaidade, principalmente, e ao egoísmo. Mas a vontade é uma coisa interessante, né? O Emmanuel tem uma definição de vontade que eu acho maravilhosa, está lá no livro Pensamento e Vida. Ele fala que a vontade é a nossa gerência esclarecida e vigilante, né, que governa todos os setores da nossa ação mental. E é verdade. Quando a gente consegue bem direcionar a nossa vontade, a gente pode fazer coisas espetaculares, né? Mas quando a gente direciona mal, a gente, na verdade, né, a gente atola a nossa vaca no brejo, né? Porque a gente faz cada coisa que a gente fica de cabelo em pé. Então, e vontade é diferente de desejo. Né? Às vezes a gente usa a desejo e vontade como sinônimos, mas na verdade tem uma diferença, né? Desejo eu posso falar assim, nossa, estou com desejo de tomar um sorvete, mas vou ter que ir lá na padaria, buscar na sorveteria, buscar no mercado, buscar, vou nada, né? Dá aquela preguiça de sair. A vontade é diferente. A vontade ultrapassa esse simples querer, né? A vontade me faz falar assim, estou com vontade de tomar sorvete. Opa, peguei a chave do carro, fui a pé, fui de bicicleta, fui do jeito que for, dá conta de fazer aquilo que eu tive vontade. Ou seja, a gente se coloca em movimento a partir daquela vontade que a gente tem. Então, é realmente diferente do desejo, né? Desejo é aquele querer, aspirar à vontade, não. A vontade é um querer firme, uma escolha livre que a gente faz, né, com muita determinação e firmeza. E a vontade é a força interior que nos impulsiona a realização das coisas. Né? A gente muitas vezes gasta a nossa vida aí com coisas muito banais, muito supérfluas, né, inúteis, improdutivas demais. Muitas vezes a gente passa a nossa existência sem conseguir voltar os olhos verdadeiramente para dentro de nós, né? A gente não sabe nada de nós mesmos, né? Porque é duro, gente. É duro olhar para dentro da gente e ver o quanto a gente ainda
tem que melhorar o quanto de coisa ruim a gente ainda tem dentro da gente, né? Quanta inferioridade moral a gente ainda abriga dentro de nós. Então, realmente, é duro. Mas se a gente não fizer isso, nós não vamos encontrar felicidade, né? Porque na nossa vida íntima, quando a gente olha realmente para dentro de nós, quando a gente permite o desabrochar das nossas potencialidades, porque a gente não tem só coisa ruim, a gente tem coisa boa, e muita coisa boa que às vezes está ali dormindo, né? Nossas virtudes. E é lá que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Leon Denis tem uma frase interessante, eu não me lembro agora se é no livro Depois da Morte, ou no livro Grande Enigma, ou O Problema do Ser Destinador, acho que é O Problema do Ser Destinador, que ele diz o seguinte, que o uso persistente, tenaz da nossa vontade, né, dessa faculdade soberana do homem, nos permite modificar a nossa natureza, né? Permite que nós vençamos todos os obstáculos, que a gente domine a matéria, a doença e até mesmo a morte, né? Mas o que nos falta? Disciplina, né? Os nossos pensamentos, eles são muito descontrolados, né? Ainda. O André Luiz fala, não sei se foi o André Luiz ou o Emmanuel, eu sempre confundo, ele fala que a gente não consegue focar o nosso pensamento por 5 minutos em alguma coisa, né? Porque a gente já logo, né? Já outra coisa já chama atenção e a gente já perde o foco. Só que isso dificulta que a gente tenha acesso às influências superiores, né? Porque se a gente não consegue domar o nosso pensamento, se a gente não consegue disciplinar nosso sentimento, como é que a gente vai conseguir realmente estabelecer uma conexão que seja produtiva, que seja realmente boa, que seja de mão dupla com o mundo espiritual, com os espíritos superiores, né? Quando a gente vai aprendendo a disciplinar nossa mente, quando a gente vai colocando o nosso pensamento em sintonia com o pensamento mais alto, aí sim nosso espírito é realmente envolvido ali, preenchido, né, pelo Espírito Divino, né? Porque a gente vai se tornar apto a realizar coisas maravilhosas, né? Jesus mesmo nos alertou, né? Vocês farão o que eu faço e muito mais, né? Mas para isso a gente precisa realmente aprender a direcionar a nossa vontade, a unir o nosso pensamento a tudo aquilo que é bom, que é harmonioso, né? Que vibra de uma forma bela e perfeita, né? No espaço aí entre que embalam todos os mundos. Agora, Deus não concedeu a nós, humanos, homens, a vontade à toa, não. Né? Deus nos concedeu ali a vontade como coroa realmente da razão, né? Para que a gente possa usar a nossa capacidade de raciocinar, né? Que vem se desenvolvendo ali num trabalho incessante há milênios através do instinto. A vontade realmente ela precisa atuar com a nossa capacidade de raciocinar, né? Porque a vontade é o leme que dirige todas as forças que estão incorporadas ali ao nosso conhecimento. E a vontade realmente é a maior de todas as potências que a gente tem, né? Leon Denis fala isso perfeitamente. Por quê? Porque a evolução não está na matéria, a evolução está na vontade. Quantas vezes a gente pode encarnar, reencarnar, vem de novo, vai outra vez para o mundo espiritual, volta, cometendo os mesmos erros, porque nos falta vontade e disciplina, né? Então, o princípio de evolução está na nossa vontade. E isso tanto na ordem visível como na ordem invisível das coisas, né? Tanto no mundo espiritual quanto aqui na matéria. Então, a vontade é o motor que nos move. Mas o que tem isso a ver com o nosso querer, né? Nosso querer é a nossa
direcionamento da nossa vontade. E o Emmanuel tem uma história. Para mim, Emmanuel é o maior filósofo cristão que nós temos. Inigualável. Emmanuel é realmente inigualável. E a história de Emmanuel é muito interessante, né? Porque Emmanuel era um homem irracível, truculento, violento, né? Nas encarnações que precederam ali a ele como Públio Lentulus. Ele, quando encarnado como avô dele mesmo, né? Ele era um homem realmente violento demais, que matava, mandava matar, né? Era aquela coisa horrorosa. E vejam, já quando ele encarna como Públio Lentulus, ele já tem uma arrefecida naquela violência. Ele já é menos violento, mas mesmo assim tomado de muito orgulho, de muita vaidade. E ele conta essa história dele, né? Todos vocês já devem ter lido, há 2000 anos, né? Ele conta esta encarnação específica dele como o senador Públio Lentulus, né? É, nesta encarnação, ele tem um encontro belíssimo com Jesus, né? É o capítulo do livro que chama O Messias de Nazaré, né? Então, para quem não lembra desse capítulo, para quem ainda não leu o livro, né? É um capítulo, gente, que realmente toca o nosso coração com uma profundidade, porque realmente a gente se coloca no lugar do Emmanuel e pensa, e se fosse comigo? Se fosse eu faria o que Emmanuel fez? Eu aceitaria o chamado do mestre? Ou eu faria como Emmanuel? Largaria para lá? Porque foi isso que Emmanuel fez, né? Emmanuel estava com a família e a filhinha dele muito doente, né? E a esposa, Lívia, já desesperançosa, mas ela numa conversa ali com a ajudante dela ali, né? Com a serva dela, ela fica sabendo que Jesus, né? Aquele profeta, como eles chamavam, fazia curas milagrosas. E ela, então, pede a Públio que procure este homem. Mas veja o orgulho dele, né? Ele fala: como é que eu, um senador da República, vou procurar um profeta? Vou procurar esse homem que nem é romano. Como eu procuro ele? Não vou ter nem o que conversar com ele. Mas a Lívia insiste com ele, né? Insiste realmente, e ele então vai fazer a vontade da Lívia, mas de acordo com o orgulho dele. Ele avisa a Lívia. Ele fala: olha, Lívia, eu vou fazer o que você quer, mas olha, vou fazer do meu jeito. Eu não vou fazer do jeito que você quer, não. Eu vou sozinho na cidade, eu vou me encontrar ali, tentar encontrar com ele ali, né? Eu vou ver ali onde ele anda, ali, perto do lago de Genezaré, né? Mas eu não vou abordá-lo, não. Vejam o orgulho, né, de Emmanuel, que coisa impressionante. Né? Fala: olha, eu não vou descer da minha dignidade social e política, não. Né? Se tiver uma circunstância ali que seja favorável, aí eu vou fazer com que ele perceba ali que a gente tem o prazer de recebê-lo, da visita dele em nossa casa, né? Mas eu não vou pedir nada a ele, não. E aí, né, a Lívia fala: então tá, faz do jeito que você quiser, contanto que você vá, né? Porque a gente já não tem mais esperança quanto à nossa menina, né? Quantos médicos ali já passaram, né? E ninguém realmente consegue curar a Lívia. E aí o Públio vai, né? Vai, deixou que aquelas horas movimentadas ali do dia arrefecessem, né? E ele sai de casa, começa ali a percorrer, né, alguns caminhos ali, encontra algumas pessoas, né? Todo mundo fica meio assustado de vê-lo ali, né?
andando, né? Todo mundo curioso, né? O que esse senador está fazendo aqui nas ruas a essa hora, né? E ele vai andando, gente, sem a menor, na verdade, sem a menor pretensão de encontrar Jesus, né? Passa uma hora e ele está ali ruminando aquele pensamento, né? E ele fica pensando, onde é que será que está esse homem, esse profeta de Nazaré, né? De forma muito com muito desdém, né? Ele fala. E ele fala assim: será, gente, será que eu vou ter algo para conversar com esse homem? Será que não é um absurdo procurá-lo? Né? Eu vou abdicar da minha hierarquia social para falar com ele? Né? Um profeta qualquer aí deve ser um enganador, isso deve ser ilusão. Né? Isso aí deve ser uma magia que ele usa. E ele vai dando curso a essas ideias enquanto ele vai andando ali, né? E ele começa a achar que ia ser muito difícil ele encontrar realmente com Jesus. E se ele encontrasse com Jesus, como é que os dois se entenderiam? E ele está pensando nisso. E aquilo toma o pensamento dele. Mas, em certo momento, né, ele percebe ali que ele está chegando, né, no próximo ao lago de Genezaré ali, e ele sente realmente o coração dele pesado com a situação da filha, com a situação da esposa, né? Ele realmente, ao pensar nisso, fica ali doído, né? Com a emoção à flor da pele. E ele senta num banco ali, ele é tomado, né? Ele sente aquele aroma do lago, e ele é tomado ali por um por um sentimento e acha um banco ali, se apoia nesse banco de pedras ali e fica ali pensando, né? E ele, gente, eu fico pensando, Emmanuel, né, enquanto Públio ali, naquele orgulho inteiro que ele tinha, que sensação que ele sentia, né, de procurar uma pessoa que ele não conhecia, né, que era tomada ali por um simples profeta, né, muitas vezes um enganador. E ele falou: vou ter que fazer isso aqui, porque minha esposa está me pedindo, né? Eu não sei mais o que fazer para curar minha filha. E aí, com esse espírito conturbado que ele fica, ele percebe alguém, ele escuta passos, né, muito suaves de alguém que estava se aproximando ali do lugar dele. E aí ele encontra com Jesus. Né? Me permitam ler o que ele diz, Emmanuel diz muito melhor do encontro dele com Jesus do que eu, né? Ele diz assim: diante de seus olhos ansiosos estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida, sorriso divino, e revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. A gente fica pensando no magnetismo do Cristo, né? E vejam, olha o que Emmanuel identifica nele: a bondade, mas uma energia singular, né? Porque um espírito da envergadura de Jesus não era qualquer um, né, gente? Não, não era. A gente pensa aí nas pessoas que a gente conhece, né? Que tem mais esse magnetismo pessoal, que falam, todo mundo escuta. Imaginem Jesus, essa energia realmente, né? Porque ele falava com propriedade absoluta, né? E ele então não teve dificuldade de identificar que aquela figura era Jesus, né? E ele é tomado de tamanha emoção que ele não consegue falar. Lágrimas rolam dos olhos dele e ele não consegue falar absolutamente nada, ele não consegue pronunciar uma palavra. Jesus então caminha até ele e pergunta
senador, por que me procuras? E ele não consegue responder. Mas Jesus fala para ele: olha, não era melhor você me procurar de dia, publicamente, na hora mais clara do dia, né? E aí Jesus faz uma advertência tremenda a ele. Ele fala assim: olha, né, você deveria me procurar à luz do dia para que você pudesse adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime de fé e humildade. Por quê? Porque ele estava procurando Jesus na calada da noite para que ninguém visse, para ele não descer da posição social dele. E Jesus o adverte: você aprenderia realmente a lição da fé e da humildade se você me procurasse à luz do dia. Mas aí Jesus é Jesus, né? E diz para ele assim: olha, ok, eu não vim derrogar as leis supremas da natureza. Eu venho ao encontro do seu coração desfalecido. Né? Porque, sendo como for, Públio era pai e estava ali tomado de dor pela doença da filha. Né? E mesmo assim ele não conseguia se expressar. Ele só continuava pensando, as lágrimas, né, caindo dos seus olhos e ele pensando, né? E Jesus, claro, né? Jesus não precisava de palavra nenhuma para compreender o outro, né? E ele fala para Públio: olha, eu não vim buscar, né, o senador arrogante, o homem de Estado, orgulhoso, né, vaidoso. Não, porque este homem, só os séculos de sofrimento farão chegar novamente ao regaço do meu pai. Jesus fala para ele: eu venho atender às súplicas de um coração oprimido, e que não é o teu, não, é o da Lívia, é o da tua esposa. Né? Jesus puxa as orelhas mesmo, né? E fala assim: olha, é a tua esposa, é o pensamento dela, a vontade dela de curar a filha através do que ela soube de mim, é que está me fazendo vir aqui. Né? Porque você ainda tem a razão voltada para o egoísmo. É a fé da tua mulher que é uma fé divina. E o Públio fica ali, né? Magnetizado pelas palavras de Jesus, realmente consternado, comovido. E ele acha que está sonhando. Né? Ele realmente pensa que ele está sonhando, ele fala assim: eu devo estar sonhando, dormir aqui, nesse banco aqui, estou sonhando. E Jesus fala para ele: não, 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 você não está sonhando, não. A gente está tendo essa conversa, né? Jesus fala para ele: olha, depois de longos anos que você se desviou do bom caminho, né, através de erros clamorosos, muitos enganos, hoje você tem um ponto de referência para a regeneração da sua alma. Gente, alguém quer falar? Eu acho que foi sem querer, Lara. Foi sem querer. Ok. Veja, naquele encontro com Jesus, era uma oportunidade única de Emmanuel dar um salto na vida dele. Jesus fala isso para ele. Este é o ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. E aí Jesus diz: está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Veja a previsão que Jesus faz para Emmanuel. Daqui a milênios. Ou você aproveita agora, neste instante, ou você só vai aproveitar daqui a milênios. Né? E aí segue ali um diálogo maravilhoso, né? Um diálogo para Públio mental, porque ele não conseguia falar nada, né? Mas Jesus falando com ele, respondendo aos pensamentos que ele tinha, né? Falando para ele que, olha, não adianta você achar ali que o poder de Roma é gigantesco, né? Porque Públio começa a pensar, né? Quem é essa pessoa, quem é esse homem aí para falar desse jeito comigo, né? Eu sou um senador romano, Roma é gigante, né? Quem é ele para falar assim
E Roma é poderosa, pode tudo. E Jesus fala para ele: olha, esses poderes aí, todos eles desse império, desse teu império, são muito fracos. Todas as suas riquezas que você acha que tem, que esse império tem, não são nada, são miseráveis. Né? Tudo isso é ilusão, efêmera de um dia. E aí a gente pensa, né? Como é que nós temos agido? Será que a gente pensa e age no nosso dia a dia como Emmanuel? Porque nós temos vários chamados na nossa vida. Todos os dias, Jesus nos chama a contribuir na obra do Pai, inclusive com o nosso aprimoramento moral, com a nossa melhoria íntima, com a nossa necessidade de conhecimento. Agora, Emmanuel, o que ele fez? Ele voltou as costas, né, para Jesus. Ele falou: opa, eu sou senador da República, esse profeta aí não vai falar assim comigo, não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas Jesus fala para ele assim, antes de se retirar, né? Ele fala: olha, volta lá para tua casa, mas esteja consciente das suas responsabilidades com você mesmo, com o teu destino. Vai e pronto. O Públio não conseguiu articular uma palavra. Nada. Nada. Ele queria se retirar ali da presença de Jesus, né? Porque, imaginem, a autoridade moral de Jesus diante daquele senador orgulhoso, vaidoso, truculento. E o amor de Jesus, a bondade, a misericórdia dele. Então, a gente fica realmente impotente. Realmente impotente. Porque é de uma grandiosidade esse encontro para uma pessoa como Públio. É por isso que Jesus disse que veio para os doentes. Nós, os doentes morais, os doentes espirituais, né? Mas aí ele consegue ir embora para casa. Quando ele chega em casa, né, ele vê que a casa está ali num alvoroço. Por quê? Porque a menina melhorou. A filhinha dele estava muito melhor. E a Lívia ficou ali extasiada. Mas ele, ainda orgulhoso, não acreditava que fosse Jesus que tinha curado a filha dele, né? E aí a Lívia fala para ele: olha, desde que você saiu, nós oramos, eu e a Ana, a serva, né, para nossa pequena doente aqui, para que esse profeta atendesse ao teu apelo, né? A Lívia achando que ele conversou com Jesus, né? Foi um diálogo ali meio de uma parte só, né? Mas vejam, a Lívia acha que Jesus era um emissário dos deuses romanos, né, de Júpiter, né, e que ele tinha uma missão gloriosa, né? Mas o Públio, gente, ele não aprendeu foi nada, né? Ele não escutou o chamado, né? Quando a Ana interrompe a Lívia falando ali que a Lívia achava que ele era o enviado, né, de Júpiter, do deus Júpiter, né? O Públio falou: ué, peraí, essa serva aí está interrompendo? Peraí. E ele age com uma arrogância danada. Ele faz uma admoestação à Lívia, porque fala assim: Lívia, você está dando liberdade demais aí para essa criada aí, oi? Quem é ela para dirigir a palavra a nós? Ele não aprendeu. Ele não aprendeu. Né? E depois ele tem até um sonho, né? Em que ele está ali
num tribunal, né, e que é falado para ele ali as dificuldades que ele iria passar, porque ele perdeu o momento, né? Ele perdeu a sublime oportunidade de fazer uma escolha melhor. São sempre escolhas, né, gente? A lição mais importante que a gente aprende com Emmanuel, né, com esse espírito que evoluiu, que cresceu tanto, porque ele começou a fazer boas escolhas. Né? Depois desse episódio aí, né, ele teve muitas encarnações dolorosas, né? Essa encarnação dele como Públio também foi muito dolorosa no final, né? Mas ele começa depois a fazer boas escolhas, né? Ele vai então perdendo o orgulho, vai perdendo o egoísmo, a vaidade. São sempre as escolhas. E será que a gente compreende a responsabilidade de escolher bem? Porque toda escolha que a gente faz pressupõe responsabilidade de escolher e aceitação das consequências de cada escolha, né? Às vezes a gente faz escolhas no nosso dia a dia. Tem gente que acha que as coisas mais importantes que a gente faz são as grandes decisões, né? Ah, a faculdade que eu vou cursar, o concurso que eu vou fazer, a cidade que eu vou morar. Mas, na verdade, não. Essas escolhas são importantes, mas elas não são as mais importantes. As escolhas mais importantes são aquelas que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? É porque quando o marido da gente, às vezes, está ali, né, num momento difícil, e às vezes fala alguma coisa ali de um modo mais áspero, eu escolho retrucar, fazer do meu dia um inferno ou pacificar o ambiente. Eu escolho. A gente escolhe até instantaneamente, mas é uma escolha. Essas escolhas do nosso dia a dia é que moldam quem nós somos. E aí a gente tem que se perguntar: será que a gente está maduro para enfrentar as consequências das nossas escolhas? Ou a gente se vitimiza? Ou a gente parte para a queixa e para a reclamação? Será que a gente ainda é tão infantil, moral e espiritualmente, que a gente é levado ali pelos ventos dos acontecimentos? Né? Paulo fala que nós muitas vezes somos como folhas ao vento, né? Isso porque a gente deixa de utilizar nossa capacidade de raciocinar. Porque se a gente é dotado de razão, se Deus nos dotou de vontade, o que me impede de usar a razão e a vontade? As minhas escolhas equivocadas. Eu escolho não usar. Eu escolho não pensar. Eu escolho agir assim, né? Na base do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque, gente, a gente tem que ter uma noção de como nós fazemos as nossas escolhas. Porque, claro, nós somos livres para escolher, de acordo com a nossa consciência. É a consciência que nos dá a noção existencial, que nos faz perguntar assim: o que eu sou? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu papel diante da vida? Se a gente consegue já fazer essas perguntas, quer dizer que a gente já é consciente. E que a gente é tão consciente que a gente é capaz de interagir com o mundo à nossa volta de forma mais equilibrada. Agora, eu preciso compreender qual o mecanismo que eu ativo para fazer as minhas escolhas. Eu escolho baseado em quê? Nos valores que eu carrego. É inevitável. É aquilo que eu tenho dentro de mim que me faz escolher. Emmanuel, tomado por aqueles valores de orgulho, de vaidade, escolheu mal. E aí a gente precisa pensar: que valor eu carrego dentro de mim e que direciona a minha escolha? Porque as escolhas são relativas aos valores que a gente carrega, que a gente defende. Então, se eu estou buscando
evoluir, se eu estou buscando o reajuste dos meus valores de acordo com os princípios da lei de amor e justiça do Pai, nosso Criador, Criador de tudo que existe, eu preciso ter consciência de que é possível escolher melhor. E se eu já tenho essa consciência, eu tenho que exercitar a minha vontade. Porque escolhas melhores hoje fazem o meu amanhã mais pleno de alegria, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Olha o futuro que Emmanuel teve. Todas as dificuldades que ele teve. Saiu daquela figura pomposa de senador romano para um escravo. Na encarnação seguinte. Pela escolha que ele fez. Jesus não alertou ele? Está no teu querer. Se modificar agora ou daqui a milênios. E Emmanuel, surpreendentemente, né, sai daquela figura de Públio Lentulus em 2000 anos para a figura que a gente conhece como Emmanuel. Olha que salto ele deu. Pelo direcionamento da vontade dele, por aprender a fazer boas escolhas. Porque a gente às vezes pode pensar assim, né? Ah, eu escolho, né? O que eu vou fazer? Ok, a gente escolhe realmente o que a gente vai fazer. E a gente escolhe de maneira diferente, claro. Por quê? Porque depende da minha vontade. Se eu tiver uma pedra, a pedra, eu tanto faço a fundação da minha casa com ela, como eu posso pegar a pedra e tacar na cabeça do outro e matar o outro. É uma escolha. Assim a gente faz com tudo. Sempre são as escolhas, né, gente? Porque escolha é semear no nosso canteiro da vida, no canteiro do nosso coração. Mas se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Ninguém que semeia urtiga vai colher margarida. Não tem jeito. Se eu semear urtiga, é urtiga que eu vou colher. Se eu semear margarida, eu vou perfumar minha vida, né? Com belas flores. E Jesus, do mesmo modo que fez com Emmanuel, nos chama a todo instante para seguir com ele. E o seu chamado é um chamado de amor. Ele mesmo disse, o meu fardo é leve. Venha comigo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus nos chama para seguir com ele, mas e a gente abre mão? A gente abre mão do nosso orgulho, da nossa vaidade? A gente abre mão do nosso conforto material? Da nossa posição social? A gente às vezes até tenta, né? Mas não é fácil. Mas Jesus não violenta o nosso querer. Ele nos pergunta. E foi o que ele falou para o Públio: está no teu querer, você que vai escolher. Eu não vou falar para você, Jesus não vai aparecer para nós e falar, Lara, você vai melhorar nisso aqui, vai ser agora, estou mandando. Ele não faz isso. Ele coloca a situação na nossa vida para que a gente faça aquela escolha. E ele nos convida, através dos desafios, das provas, para a gente fazer a escolha correta. Veja, Jesus também fez isso com Saulo de Tarso, né? Gente, Saulo é um perseguidor implacável de Jesus e dos seus seguidores, violento, né? Como Emmanuel quando era Públio. E ele combate de forma desvairada todas as manifestações daquele evangelho que estava nascendo. Mas ele caiu em si.
caiu em si perante aquele chamado sublime do Senhor, porque ele também teve um encontro com Jesus. Não enquanto Jesus estava encarnado, diferente de Emmanuel, mas teve um encontro dele com Jesus, aparece para ele na estrada de Damasco. E aquele encontro maravilhoso, né, que está lá no livro Paulo e Estevão. Né? Ele, na estrada de Damasco, ele é subitamente ali envolvido por luzes diferentes, né? Que ele percebe claramente que não é a luz do sol, e ele vê um homem, né? Na frente dele, ele estava com 2 companheiros, os 2 companheiros não viram nada, só ele que viu, né? E o homem pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele então percebe, ele cai de joelhos, e ele percebe, ele já é tomado ali naquele primeiro impacto da presença de Jesus, ele já é tomado por um sentimento de veneração por aquela figura, que ele ainda não sabia quem era, mas ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E aí Jesus fala: eu sou Jesus. E ele percebe naquele momento aquele Cristo magnânimo, tão incompreendido por ele, tão incompreendido por tantos. E ele pensa: os pregadores do caminho não estavam iludidos. Abigail não estava iludida, Estevão não estava iludido. A crença de Abigail era verdadeira, era real. O que Estevão falava era pura verdade. E ele, naquele átimo de tempo, ele começa a pensar, porque ele já vinha pensando antes em algumas coisas que ele fazia, se aquilo estava certo realmente, o que ele estava fazendo, né? Ele já vinha confabulando com ele mesmo, questionando algumas coisas, né? Ele pensa: será que eu estou fazendo é certo? Será que o que o Estevão falava, será que ele tinha razão em alguma coisa? Será que a Abigail estava certa em alguma coisa? Será que esses loucos aí que falam desse mestre nazareno, será que não são eles que estão certos? Ele já vinha confabulando com ele, pensando naquelas situações, mas naquele encontro com Jesus, ele pensa: que amor deve animar esse ser que tem um coração tão cheio de misericórdia para vir me encontrar aqui, nessa estrada deserta. Eu, que sou um perseguidor daqueles seus discípulos mais fiéis. Ele imediatamente reconhece, diferente de Emmanuel, a magnitude daquele encontro. Ele reconhece, naquele momento, toda a autoridade de Jesus. Aquela figura espetacular, esplendorosa do Mestre. E ele experimenta, então, uma vergonha diferente de Públio, que se mantém preso à vaidade e ao orgulho. Paulo não. Paulo experimenta uma vergonha incrível daquele passado cruel e violento dele, de perseguidor. E ele, como Públio, chora. Cai num choro copioso. Mas aquelas lágrimas, diferentes da de Públio, elas lavam o coração de Paulo. Ele também quis falar e não conseguia falar. Né? Ficou ali mudo. Ele queria falar para Jesus: olha, eu estava errado. Eu estava errado. Eu quero dedicar minha vida a você. E ele não consegue. Mas ele se apresenta de uma forma diferente de Públio, porque aquele ajoelhar dele, aquelas lágrimas de puro sentimento, de contrição sincera daquele espírito arrependido, dilacerado pela dor do que fez, que não conseguia falar, Jesus compreendeu. E ele nota, Paulo nota a aproximação de Jesus para ele.
Ele sente que Jesus toca os ombros dele com ternura. E ele fala para Paulo, olha, não recalcitres, né? Não se revolte. Não se revolte contra os aguilhões. E Saulo compreende, diferente de Emmanuel. Ele compreende. E ele pensa que desde aquele primeiro encontro com Estevão, que forças profundas, diferentes, compeliam a cada momento que ele meditasse sobre aqueles novos ensinamentos. Jesus estava chamando ele por todos os meios, de todos os modos. Ele compreende que ele era a ovelha perdida. Ele, Paulo, era a ovelha perdida. Ele estava naquela situação de criminoso, mas arrependido. E ele compreende o que Estevão falava. Ele compreende que Jesus era o pastor amigo. Que Jesus se dignava fechar os olhos para a ingratidão dele, para o crime dele, para que ele se salvasse. E ele, de forma tão espontânea e de forma tão diferente da de Públio, resolve naquele momento entregar a sua vida a Jesus para sempre. Ele pensa, eu serei um escravo do amor deste homem, porque eu estava errado. Estevão estava certo. Abigail estava certa. O errado nessa história sou eu. Eu é que não ouvi o chamado. Eu é que ignorei todas as vezes em que fui chamado. Eu é que me revoltei e me rebelei pelo orgulho e pela vaidade que eu tinha. Com todo o conhecimento da lei que ele tinha. Ele se achou superior. Superior a Jesus. Quem era aquele homem que ensinava coisas como amor, misericórdia? Quem era ele? Para não dizer para ele que ele poderia, sim, né, olho por olho, dente por dente. Quem era aquele homem que ensinava a perdoar? E ele fechou os ouvidos até aquele momento para o chamado do Cristo. Assim como nós fazemos tantas vezes. Mas naquele momento, ele realmente resolve entregar a sua vida ao Mestre, a Jesus, para sempre. Ele mesmo, no pensamento dele, ele fala, eu entregarei minha vida a esse homem, como escravo do amor dele. E aí, ele consegue articular a palavra. Aí ele pergunta a Jesus, Senhor, que quereis que eu faça? Essa é a pergunta da nossa vida. Essa é a pergunta que todos nós temos de fazer. Porque nós somos chamados o tempo inteiro, nas pequenas e nas grandes coisas. Nós somos chamados a contribuir na obra do Senhor. Nós somos chamados a fazer o bem. Nós somos chamados a nos melhorar. E a gente vira as costas. A gente, humanidade. Pontualmente, tem gente que faz o bem, lógico. E eu acredito que tem muito mais pessoas fazendo bem do que o mal, é porque o mal grita, é escandaloso. Mas será que a gente está fazendo todo o bem que a gente pode? Será que a gente está dando o melhor de nós em prol do outro? Será que a gente está dando o nosso melhor para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio aprimoramento? Será que a gente dá o nosso melhor para a nossa família?
Ou a gente vive na nossa casa uma relação conturbada, cheia de briga, porque um não cede, o outro não cede, um quer isso, o outro quer aquilo e ninguém se entende. E eu só ponho lenha na fogueira, não sou aquele que pacifica, não sou um pacificador. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. Será que eu tenho agido como um pacificador? Ou será que sou eu que, quando vejo uma confusão, vou lá e boto mais fogo, né, naquela fogueira, mais lenha naquela fogueira? Nós somos chamados a todo instante. Quando é que nós faremos como Paulo? Quando é que nós vamos parar de agir como Públio e passar a agir como Paulo? Porque está no nosso querer. Está no querer de cada um de nós. Providenciar o nosso próprio aprimoramento moral. Providenciar a nossa própria melhoria intelectual. Fazer todo o bem que a gente puder. Emmanuel fala que 2 asas, né, nos levarão de volta ao regaço do Pai, sabedoria e amor. Sabedoria começa na aquisição de conhecimento e no exercício do autoconhecimento. O amor começa na prática do bem. Madre Teresa de Calcutá falava que a gente não sabia amar. Ela falava: nós não sabemos amar, mas se nós praticarmos o bem, nós já estamos dando um passo em direção ao aprendizado do amor. E a gente pratica todo o bem que a gente pode. Olha ao nosso entorno, como as pessoas são. Será que aquele que bate a minha porta pedindo um copo d'água, eu dou? Porque tem gente que não dá, não. Eu já presenciei cenas lastimáveis dessa forma. A pessoa falando: a água está cara. O ser humano ainda precisa se melhorar demais. Nós precisamos, como humanidade, deixar de sermos como Públio e passar a sermos como Paulo, a cair em si. É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos começar a fazer boas escolhas. Nós precisamos começar a atender o chamado do Cristo. Porque, gente, uma hora a gente não vai ter mais como falar: Senhor, Senhor, abra a porta para mim. Como? Se eu estou cheio de bagagem nas minhas costas. A gente passa pela porta estreita. Mas a minha bagagem de orgulho, de vaidade, de raiva, de ódio, de intolerância, não me deixa passar pela porta estreita, porque são bagagens enormes. Então, nós temos que atender o chamado do Cristo. Nós temos que fazer como Paulo: Senhor, que quereis que eu faça? A gente tem que ter em mente que as escolhas que a gente faz hoje definem o nosso futuro, para a luz ou para as trevas. A escolha, gente, está em nosso querer. Devolvi a palavra para você antes, Célia. Mas a gente tem uma companheira nossa, que é a Maria Reis, que quer fazer, não sei, acho que é uma pergunta, um comentário. Pode falar, Maria. Fica à vontade. Boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente, explanando sobre... É o livro 2000 anos, não foi que você começou? Isso. É uma trilogia, não é? É 2000 anos, 50 anos depois, e tem um outro que eu esqueci o nome. É o nome de uma cidade que foi destruída pelo vulcão. Você está lembrada do nome? Isso, Pompeia. É o Ave Isso, Cristo. Pompeia, exatamente. Era só isso que eu queria. Eu tinha certeza que você sabia. É.
Públio, minha inclusive, morre lá na explosão do vulcão, esse né? pessoal todo de antes acabou ali, né? É. Obrigada. É. Boa noite. Oh. Fica com Deus. Obrigada, Maria. Prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Volte sempre, tá? Obrigada. Nós agradecemos mesmo e realmente estamos com o coração apertado, porque quando você falava, eu fiquei pensando, meu Deus, como seria se fosse eu lá naquela hora, na situação do Públio Lentulus? Como seria? O que eu faria? O que eu faria se Jesus chegasse? Porque a gente chama Jesus, pede as coisas a Jesus, mas se ele chegasse e me pedisse alguma coisa, o que eu faria? Então, acho que a lição que você nos trouxe é muito importante no momento que nós estamos vivendo, que a gente possa examinar profundamente. E quantas vezes nós reclamamos dos pequenos desafios que a vida nos oferece e nem pensamos, e se estivéssemos nesse momento, né? É verdade. Eu penso a mesma coisa, Célia. Sempre me coloco no lugar de Emmanuel. O que eu faria hoje? Se fosse hoje, o que eu faria hoje? Será que eu atenderia? E eu ainda fico pensando mais além, sabe? Às vezes eu penso assim, a gente vê uma perseguição aos cristãos imensa no mundo hoje, né? E a gente vê locais, né, países em que realmente a violência impera contra os cristãos. E eu fico pensando, né, se fosse eu ali na mira de um fuzil e me fosse perguntado, você renega o Cristo? O que eu faria? Eu escolheria a vida material ou eu escolheria Jesus? Porque quantas vezes nós escolhemos prazeres em lugar da ação no bem. Tem coisas pequenas, agora imagina nesses desafios, né? Pois é. É verdade. E eu ouvi há uns meses atrás, uma palestra do Jorge Elahá, que ele fala assim, que muitos de nós espíritas seremos convocados a reencarnarmos em situações onde o espiritismo não é aceito, onde o cristianismo não é aceito, onde Jesus não é aceito, para que a gente possa ser polo divulgador desses ensinamentos. E como estaremos, então? Pois é. Estamos nos preparando para isso? É verdade. Eu não sei, parece que tem mais um comentário, a gente ainda tem uns minutinhos. A Mari. Queremos aproveitar você, Lara. Opa! Vamos lá, Magda. Acho que não, acho que foi sem querer. Acho que ela não quer falar. Então, nós te agradecemos muito. Se você não tem mais nada a falar, e te convidamos a permanecer conosco. Nós vamos fazer uma irradiação agora, vibrarmos por aqueles que queremos que sejam tocados pelas vibrações que você trouxe aqui para nós e que também sejam amparados, envolvidos pelas nossas vibrações de amor, por essa espiritualidade que está aí presente, e que nós possamos também doar a nossa parte. Fluidos, pensamentos no bem, emoções de amor, que a gente possa se unir nessa irradiação, então. Que Jesus continue te inspirando e envolvendo muito. Obrigada, Célia. Então, agora, nós vamos pedir, eu acho que a Cida Carbogin está aí, se ela pode fazer a Sagrada Mãe de Cristo para nós, porque o Edson não está. Estou sim. Por favor.
Sagrada Mãe de Cristo, Mãe sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a genetriz das eras e dos mundos. Virgem que repassai nossas jornadas de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste os justos e os desvelados nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na inocência de nossos dias, vibre por nós como clarão de aurora, Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia. Tende por nossos transvios heresias, Mãe, misericórdia. Te pedimos e te imploramos que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrossanto fluidos de paz, de amor, de progresso espiritual. Envolva, Mãe, todo o nosso planeta, para que a paz possa reinar em tudo e em todos, e que sua paz e a sua luz esteja sempre em nossos lares e em nossos corações, que assim possa ser sempre. Senhora Mãe, quando relembramos nas imagens que nos chegam tantas vezes, a senhora com um bebê no colo, um bebê de grandiosa luz, naquele corpinho pequenino, embalado nos teus braços, correndo riscos de já ser perseguido logo ao chegar no planeta.